Jorge, o nosso tema de hoje, do episódio de Terra 2, é sobre a velhice. Então, eu pergunto assim pra você, velhice, pra que te quero? Ele tem uma resposta para cada pessoa, né? Mas ele diz respeito... Foi uma provocação que eu tentei fazer, mostrando como as pessoas, contrariamente ao senso comum, que dizem que não querem a velhice, eles querem sim, a velhice tem uma função. Entre as várias dessas funções, eu destacaria uma hoje que a gente poderia discutir na passagem de Terra 1 para Terra 2, no que tange a velhice, que Terra 1 quis a velhice para se acalmar da angústia da morte. Velhice porque te quero, eu te quero, velhice, para manter a morte que vem junto com você longe de mim. Para isso que eu te quero. E me parece bem interessante o que a gente vai poder discutir hoje, na medida que a velhice passa a ser muito mais extensa, nós teremos finalmente um despregar da ideia de morte com a ideia da contagem dos anos. E isso vai fazer com que a morte volte ao lugar dela, que é um lugar de angustiar a todos nós, de inquietar a todos nós, do mais jovem ao mais velho. Qualquer um de nós está a 1 minuto de uma possível morte. E quando ela chega, a morte... Ela é sempre surpreendente. Não dá para a gente fazer cálculo, ou as pessoas às vezes tentam se preparar para a morte. E eu não acredito nisso. A morte é sempre um elemento surpreendente. Por quê? Porque se a gente soubesse nomear a morte, nós aí sim a teríamos como um elemento previsível e manipulável. A morte, a meu ver, manterá sempre essa característica de acontecer a qualquer momento, de nos surpreender, de nós nunca sabemos onde ela está. Como resolve essa angústia? Do ponto de vista coletivo, eu diria que em Terra 1 resolveu a questão da morte, como disse, colocando-a na mão dos velhos. E em Terra 2, imagino que a questão da morte e a angústia da morte vai ser resolvido com a única forma laica que nós temos de responder a essa angústia, que a angústia da morte, a angústia da finitude é a eternidade, a resposta é a eternidade. Sem nós pensarmos numa eternidade espiritual, a eternidade é a presença estendida. É quando a gente diminui as paixões tristes, as paixões do passado porque não é mais, do futuro porque não é ainda, para amar o presente e a presença. Isso estende-se no tempo e dá uma impressão de eternidade para a pessoa que faz acalmar a angústia frente à morte. É o roteirinho nosso. O Di Martini. Foi o teatro que nos ensinou a catarse. Quem começa mesmo? Eu sempre tenho essa dúvida. Já desliguei É você. Então, gente, hoje esse episódio chama Envelhecência. E ele trata desse tema que a gente está discutindo no programa de hoje, que é como você envelhecer em Terra 2. E a gente queria saber um pouco de você, Jorge. Como é? Primeiro tem um tema geral, mas que eu acho que não é o direto que a gente deve abordar, que é o aspecto que nós vamos ser muito mais velhos, né? Nós vamos morrer muito mais tarde. Há 30, 40 anos atrás, a gente tinha uma expectativa de vida, tipo, chegar aos 60, 70 anos de idade, e hoje em dia a gente já tem a expectativa de chegar aos 90, já aos 100, e daqui a 10, 20 anos vamos chegar aos 120, 130, 140. Agora tem um aspecto específico, uma mudança, a meu ver, grande entre Terra 1 e Terra 2, que é ligado à noção de morte. A morte é a coisa que mais angustia o ser humano, é a angústia fundamental, né? A gente está vivo, a gente não sabe o que é essa morte, não sabe quando é que vai nos acometer. A nossa morte nos angustia, a morte das pessoas que a gente ama nos angustia mais ainda do que a nossa própria morte. Então, nós nos defendemos. Como é que a gente se defende? A gente tenta saber o que é essa morte. Essa morte que, na verdade, como dizia Heidegger, basta ter 1 minuto de vida, já é tempo suficiente para morrer.
mas a gente pensa que não é verdade, que morrer com 1 minuto de vida, isso não existe, isso não pode, morrer adolescente não pode, aos 30 anos não pode, 40 anos não pode, mas tipo aos 60, 70, 80 anos já pode. Quando alguém chega pra gente, né, e diz assim, eu estou chateado porque, sei lá, minha amiga morreu ontem, invariavelmente a gente pergunta... Qual a idade? Qual a idade, não é verdade? Aí a pessoa responde assim, não, ela tinha 82 anos. Então tá bom. Eu só não entendo por que a morte tem que ser a única alternativa para os velhos. Deve ser porque nós estamos mais perto dela. Besteira, besteira. É isso que eu quero dizer quando eu falo que as coisas têm que mudar, mas na essência. Isso, Oswaldinho, fica lindo assim. Você falando pra ela, fica maravilhoso. E a maioria das pessoas não percebe que o mundo está mudando. Hoje a gente vive mais. Vive, claro que vive. Quase todo mundo continua associando a morte ao velho. Como se fosse uma coisa que só pode acontecer com quem já viveu demais, a quem está nesse mundo como se estivesse de favor, nós os velhos. Mas isso para dizer que a gente se defendia nomeando a morte, quase equivalendo morte com velhice. Na medida em que a velhice, o estar velho, né, se prolonga, volta a questão para todo mundo, o que é a morte? E a morte é um acidente que nós não conseguimos nomear. E a morte está perdendo o nome de velhice. O que eu acho interessante que a gente... É bonito isso, né? Que a morte está perdendo o nome de velhice. Eu acho. É bonito demais. Não é? E está ganhando algum outro nome? Eu acho que o que a gente vai ter que se deparar em Terra 2 é que a morte é uma eterna surpresa. Mesmo aquela pessoa que você tem supostamente todas as evidências da morte iminente, né, você se assusta no momento que essa pessoa morre. É sempre surpreendente. É sempre surpreendente. Jamais a gente vai adequar um nome a essa experiência da morte. Ela sempre será uma dúvida para nós, mas é uma dúvida que insisto, né? Nós a resolvemos nomeando o velho de mortal. Nós somos todos imortais, velhos é que são mortais. Nós não, porque nós não somos velhos, logo nós somos imortais. Não é verdade? Mas se é horrível, não é por causa da saúde, então pra que você fuma isso, criatura? Depois que a gente passa dos 80, é bom começar a fazer um sacrifício. Você sabe que essa fala me dá uma impressão, desculpa te interromper, que parece que ele está falando com uma pessoa que ele não conhece. Eu não sei que jeito que tem que dizer para ela. Eu falo assim, Zuleika, você não sabe que, né, tem que ter alguma maciada nela para não parecer que ele está falando com alguém que ele não conhece. Porque eu tenho certeza que você vai descobrir qual é o jeito de amaciar. Você não sabe. Maceia. É tipo Sabe, os 80, é tipo assim, sabe, Zuleika, você não sabe que a gente, quando passa dos 80... Seguinte. Depois que a gente passa dos 80, é bom começar a fazer alguns sacrifícios. É isso que eu gosto. Quando Não tem entendi essa ainda. coisa Fala da depois. publicidade. Desapego. Bom, entendi. Isso aí. Por isso você fuma cigarro elétrico? Se eu sou capaz de viver sem o que me dá prazer, então eu sou capaz também de suportar qualquer perda na vida. Comigo agora vai ser assim. Cada ano a mais é o sacrifício de uma coisa que eu gosto. Começando pelo cigarro. Vai ficar mais forte. Tá no seu personagem esse papel de refletir sobre essa pós-modernidade. Então, se você for adaptando o texto, pôr na sua boca, de um jeito assim, tá vendo? É como se tivesse descoberto agora. Gente, Zuleika, eu tô pensando nisso todo dia. É uma outra vida. É o velhinho que tá tendo o estalo de Vieira. Então vamos voltar na anterior. Tá, por favor. Sim, senhor. Isso eu agradeço. E como? O problema não é esse. Eu não estou reclamando só, estou refletindo. É quase como se fosse assim, eu não tô reclamando, eu tô refletindo. Sabe, Zuleika? Tô pensando nisso agora, tô pensando esses dias. Nessa porra desse carro quebrado. Como é que você vai fazer ele parecer mais de 80 anos? Maquiagem. Isso é teatro, a gente fala, teatro, convencer o público assim. Como as pessoas acham que 80 anos é mais que isso? Exatamente. Falei. É porque é uma contradição. Porque a você falou ficção mesmo. tem isso. Você imagina um velho, sempre um velhinho. Porque é ficção.
uma pessoa... Você diria que é uma pessoa de 80 anos tem essa cara. Tem. Ele Nem não tem ela com 80 quase anos, 80. mas tem gente de 80 anos que tem essa cara. Só que na ficção você espera mais. Hoje, essa mudança de idade está tão assim. Meu pai tem 87. Parece, não E parece? não parece. É uma loucura. Mas a gente espera que pareça. Esse é um... E não só espera né? que pareça, Jandira, mas como você espera o comportamento. Do velho. Do velhote. Fazer vozinha de velho. Exatamente. E as pessoas acham que velho também se tornam crianças, que eles não escutam, então fica, tudo bem com você, querido? Você tá bem? Você, né, tem um comportamento também Comigo você infantilizado. pode falar assim que tô ficando meio surda mesmo. Hoje a gente vive mais? Vive, maravilha. Mas vive para fazer o quê? Vive como? Nós estamos preparados para isso? Os outros estão? Muda totalmente. Muda, Eurico. Eu sei. Ainda bem que está mudando. Mas é importante que ele mude na essência. Não é isso? É isso mesmo. Que ele mude na essência e para todo mundo. Você acha que isso, em Terra 2, essas coisas estão se deslocando ou já Eu acho se que estão se deslocando deslocaram? numa velocidade incrível, que nós ainda não nos demos conta. E nós vamos ter um tsunami na nossa organização social, que hoje, no nosso programa, no Terra 2 de hoje, nesse episódio, nós vamos começar, vamos dizer, a inquietar, vamos ter um esboço que caberá a cada um que está em casa, a cada um que está nos vendo, expandir essa questão, né, para o seu ambiente e para saber como é que eu vou ocupar esse espaço que estava acomodado, que estava com seus dias contados. Agora nós vamos, os dias contados, no sentido de finitude, foram estendidos. E agora o que eu faço? Depois disso, acho que só nos resta tirar o velhinho do sol e levá-lo para assistir... Da cadeira da calçada. e levá-lo para assistir o nosso episódio chamado Envelhecência, que é uma brincadeira, um paralelo com a adolescência. Vamos embora. Vamos! Merda! O que foi, Slake? Nada. Tá querendo dizer alguma coisa? Não. Parece. Enfia na sua cabeça, Eurípides, que às vezes uma pessoa pode não ter nada para dizer. Isso nunca foi impedimento para você falar, né? Ai! Que? Machucou? Ai, para de mexer nesse carro, tá vendo? Ó, tá doendo. Foi nada, não. Você tem razão. Eu não sou mecânico. Acho que a essa altura eles já devem ter dado pela nossa falta. Eles quem? Com quem? Seus filhos, nossos netos. Como? Será que eles não perceberam que a gente não chegou? De viver pensando, você vive só pensando nos outros. Outros? Para com isso, os outros. São a nossa família, os outros. Todo mundo que não seja nós dois, são os outros. E eles estão vivendo a vida deles, não fazem muito bem. E nós estamos vivendo a nossa. Quer saber? Eu vou ligar para eles. Eles que mandem alguém pegar a gente aqui.
Eurípides, o celular tá sem bateria. Você trouxe o carregador? Esqueceu, criatura? Até um tempo atrás, ninguém tinha celular e não era problema nenhum. Ah, até um tempo atrás também ninguém fumava cigarro eletrônico. Isso é diferente. Ah, é? Ordens médicas. Mas eu nunca vi médico receitando celular, carregador. É, no seu caso, o médico devia ter receitado. Era remédio para memória, né? É bom isso aí? Bolo de isopor. Bom, pelo menos você está cuidando da saúde. E você acha mesmo que eu uso isso daqui por conta da saúde? Mas não foi o médico que mandou? Se a gente fosse fazer tudo que os médicos mandam. Ah, agora me fala uma coisa, é horrível. Não é por causa da saúde. Por que é que você está fumando isso, criatura? Depois dos 80, a gente tem que sacrificar algumas coisas na vida. Desapego, entendeu? Desapego. Por isso que você fuma cigarro eletrônico, desapego. Se eu posso viver sem uma coisa que me dá prazer, então eu posso enfrentar qualquer perda na vida. Agora, comigo vai ser assim. Cada ano a mais é o sacrifício de uma coisa que eu gosto. Começando pelo cigarro, para ficar mais forte. Sabe o que eu acho, Eurípides? Eu acho que às vezes você é muito ingrato com a vida, Eurípides. Não confunda gratidão com reflexão. É ranzinza mesmo. Ranzinza por quê? Antigamente, quase ninguém vivia 80 anos. E daí? E daí? Daí que você devia agradecer. Em vez de ficar lamentando que você vai perdendo pelo caminho, você devia agradecer pelo tempo de vida que agora a gente tem a mais. Isso eu agradeço. E eu agradeço, como? obrigado. O problema não é esse. Eu não estou reclamando, eu estou apenas refletindo. Ninguém combinou, nem comigo, nem com você, nem com quem está envelhecendo. Hoje a gente vive mais. Vive. Maravilha. Mas vive para quê? Como? E nós estamos preparados para isso? Estamos? O mundo muda, né, Eurípides? Muda, ainda bem que muda. Mas tem que mudar na essência. E para todo mundo. Viver como? Para quê? Existe uma alternativa para isso. Mas essa parece que a maioria não quer. Olha lá, Eurípides. Acena para ele. Espera, Zuleika, espera. Não, calma. Saiu da estrada. Para onde será que ele foi? Que foi, Eurípides? Estou pensando. Naquilo que você estava falando antes do caminhão apontar na estrada. Da alternativa a envelhecer. Esquece que eu falei, bobagem. Bobagem não, bobagem não. Você falou uma verdade, Zuleika, uma verdade. É o que todo mundo pensa. Eu só não entendo porque a morte tem que ser a única alternativa para os velhos. Deve ser porque a gente está mais perto dela. Besteira. É isso que eu quis dizer quando eu falei que as coisas mudam, mas não na essência. E a maioria das pessoas não percebe isso. As coisas estão mudando? Sim, estão mudando. A gente vive mais, vive, mas as pessoas continuam associando a morte a ficar velho. Como se a morte só pudesse acontecer para quem já está aqui no mundo, no lucro, a mais. Você entende? Nós, os velhos. Eurípides, aonde é que você quer chegar com essa conversa toda? Zuleika, para morrer não basta estar vivo. Claro. Então, a gente morre porque está vivo, não porque é velho. Basta 1 minuto na vida e pum, pronto. E a vida acaba num segundo, assim. Aí você vem dizer isso pra mim que tenho quase a sua idade. Zuleika, a morte não tem que ser uma sentença para ninguém. Ela é uma surpresa sempre, para os jovens e para os velhos.
É que não é muito fácil para as pessoas pensarem assim, não é? Sim, porque elas não percebem que as coisas estão mudando, que os tempos são outros. Ou então, é porque é difícil para as pessoas imaginar que a morte pode levar alguém que eles amam muito assim, ó, ainda jovem e de surpresa. Exatamente, Zuleika, é isso. Então é mais cômodo eles acharem que a morte é coisa só da velhice. Mas não é. Não é, não é. Zuleika, passa a lanterna, Pra quê? para ver se eu consigo enxergar alguma coisa aqui embaixo. Ah, você mesmo não disse que não entende nada de mecânica, eu lhe pedi isso. Então você acha melhor ficar aqui sem fazer nada? Não, acho melhor economizar pilha. Porque essa lanterna, para você ver o motor, vai ter tanta utilidade quanto para um cego. Pois é, mas fique sabendo você, tem muito mais gente no mundo que não vê e não são só os cegos, não. Entendeu? De uma forma ou de outra, todos nós fazemos isso, de não enxergar, de não ver as coisas. É. Quer um sanduíche? É. Acho que agora já deve ser umas 10 horas, né? 10h30. Ah, falta 1h30 para a valsa. Acho que os gêmeos já devem ter dado pela nossa falta, né? Acredito. Ah, é. Nós somos os avós. E o que isso muda na vida deles ou na nossa, Ah, Zuleika? claro que muda. Avós. E eles convidaram a gente para dançar a valsa com eles, o que até é muito bonitinho, vai. Você ia dançar com ela, eu dançava com ele. É, mas pode ficar sossegado que se a gente não aparecer, eles colocam outros para dançar no lugar da gente. Ah, eu não me conformo, não é possível. Até agora ninguém deu pela nossa falta. Sabe o que eu acho? E se a gente fosse procurar ajuda por aí, sei lá, um bar, uma casa que tenha telefone, um restaurante? Ficou louca, Zuleika, aqui no meio do nada, nesse breu? Ah, Mas foi você que incentivou o seu filho a mudar para esses lados de cá, né? foi a melhor coisa que eu fiz, hein? Eu incentivei ele a criar sua própria vida. Incentivei ele a sair de casa e construir a sua própria história. Fosse onde... É, mas precisava ser tão longe de casa, né? Olha o vidão que ele leva aqui longe de casa. Olha o festão de 15 anos que ele está dando para os filhos. Mas todo mundo diz que isso afastou ele da família. Todo mundo quem? As minhas irmãs, as tuas, os primos deles. Zuleika, família é importante, mas não é a base de tudo. O importante para as nossas vidas somos nós. Ah, mas é muito chato as pessoas ficarem comentando. Deixa que comentam. As pessoas só sabem fazer isso mesmo. Comentar o que elas ouvem. Não o que ouve, mas o que elas ouvem, entendeu? Ouve. Não o que aconteceu, ouve. Lá vem você com os trocadilhos. Ah, meu Deus. Antigamente você gostava. Ah, eu gostava quando você escrevia no jornal, porque a gente lia, agora o dia inteiro em casa, ficar ouvindo trocadilho. Haja, hein? Não há quem aguente. Se eu soubesse que eu viveria tanto tempo depois de sair do jornal, eu gastaria todo o meu estoque de trocadilho lá mesmo. Assim eu te poupava. Era bom. Quer um suquinho? Faz sanduíche, não. Eu lhe pedi, você não se arrepende de nada? Do quê? Dos trocadilhos? Não, do passado. Vivendo nesse país, impossível. Tudo aqui é tão imprevisível que até o passado é incerto. Como é que eu posso me arrepender de algo incerto? Antes a gente vivia até os... Vivia não, se aposentava até os 50 e se conseguisse viver até os 60, estava no lucro. Hoje, aos 70 anos, o sujeito é obrigado a continuar trabalhando. É, mas você achava isso bom. Eu não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo o seguinte, uma coisa é mudar as regras. Isso faz parte do jogo. Outra é a gente viver no meio do caos, sem ter ideia de nada do que possa acontecer amanhã. Olha para nós. É, que tem nós? Você acha que a gente incomoda A quem? aos outros? Nunca pensei isso.
Devia. Zuleika, quando foi a última vez que a gente se beijou em público? Sei lá, que pergunta. Acho que faz uns 10 anos ou mais. Porque a gente não se ama mais? Não, não. A gente se ama. Mas é que ninguém admite o amor entre velhos. Se pegar nós dois se beijando em público, é capaz de chamar a polícia. Atentado ao pudor ou ao poder. É que mais tempo de vida significa mais tempo de convivência, né? Lembra que você me mostrou um artigo no jornal que dizia que em 45, quando a guerra acabou, as pessoas viviam em média 45 anos? Hoje vive 75. Nós já passamos da média. E dizia também que logo depois, uns 50 anos depois, as pessoas passaram a viver o dobro do que elas viviam, o que significa que tem muita gente como nós, né? Muita gente pedindo empréstimos consignados, se apaixonando por gente mais jovem. Sendo interditado pelos filhos por causa da herança. Não, não, aí não. Aí mudou. Herança agora não é mais assunto dos filhos. Herança é assunto dos netos. Para os filhos sobra, se sobrar, a aposentadoria dos pais. Isso quando tem, né? Quando tem. Zuleika, você se lembra que horas eram quando a gente parou naquele último posto? Umas 5 ou 5h30. Eu liguei para eles dizendo que a gente já estava saindo de lá. Agora já são mais de 10h30. Se faltava menos de 2 horas para a gente chegar lá, eu acho que nessa altura eles já estão desconfiados que a gente não vai chegar para a festa. E o que a gente vai fazer? Dançar. Vamos? Como? Nós não saímos de casa para dançar a valsa? Então, vamos. Vem, Zuleika. Sim, é 1, é 2, é 1, é 2, é 1, é 2, é 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ai, Eurípides, meio da estrada. Que isso? Se comporta, cara. Que você... Eurípides. Quem disse que a gente não ia dançar a valsa também? Você é bem doidinho mesmo, né, Eurico? Não é do nada. Só estamos vivos. Nós somos um casal, eu e você, companheiros de uma vida inteira. Isso é muito mais importante. Eurípides, você não tem medo? Medo de quê? Já passa de 1 hora e não aparece ninguém, não passa ninguém nessa estrada. E daí? Daí que sabe a impressão que eu tenho? Que eu tô aqui esperando a morte. Para de falar na morte, Zuleika. Para de falar na morte. Parece até que você não gosta de viver. Isso você sabe que não é verdade. Por que os jovens podem gostar de viver e nós velhos não podemos também? Não, mas é que quando a gente vai ficando velho... É que quando a gente vai ficando velho, isso não muda nada. Por quê? Quem está chegando no mundo agora, a vida dele vale mais do que a nossa. Por quê? Então para de falar na morte. Ela está aí, tá, mas está aí para todo mundo, para mim, para você, para qualquer um, e não só para quem é velho. E quando ela chegar? Será uma surpresa, por mais velho que a gente esteja. Outro caminhão. Calma, Zuleika. Acena pra ele, acena. Não, calma, Acena, espera. a gente. Espera, calma. Ele já viu a gente. Não é ele, é ela.
Eu acho que a gente tem muita coisa para comentar sobre a questão da velhice em Terra 2. Agora, eu estava pensando, qual é o ponto mais paradigmático, mais importante disso tudo? Estava me perguntando, eu diria que é a questão de desassociar a velhice com a morte. Em Terra 1, a gente associava a velhice com a morte e, com isso, dava tranquilidade para todo mundo que não fosse velho. E quanto mais velho a gente ficava, a gente sempre também dizia que velho é aquele que tinha 10 anos a mais do que nós. E em Terra 2, com a expansão dos limites, volta uma questão que Heidegger resumiu tão bem, dizendo que 1 minuto de vida é tempo suficiente para morrer, que nós já citamos. E eu espero que todos nós voltemos a ter o questionamento da possível morte, a questão do limite, a questão da interrupção brusca de quem a gente ama, é uma questão para todos nós. E, enfim, é dentro desse axioma, dentro dessa matriz que eu vejo nosso debate. Acho que a essa altura eles já devem ter dado pela nossa falta. Eles quem? Com quem? Seus filhos, nossos netos. Como? Será que eles não perceberam que a gente para não chegou? de viver pensando, você vive só pensando nos outros. Para com isso, os outros. Outros. São a nossa família, os outros. Todo mundo que não seja nós dois, são os outros. Eles estão vivendo cada um a vida deles, no que estão muito certos. Eles estão vivendo a vida deles, não fazem muito bem. E nós estamos vivendo a nossa. Que é uma passagem interessante, né, Jorge? Porque ela reivindica como os outros. Minha família é nossa. Porque, de alguma maneira, em Terra 2, a família constituiu um valor aí um pouco diferente de Terra 1, talvez, né? Já que a revolução é humana. Ao mesmo tempo, eles, com um grande convívio, sendo casal, ele reivindica nós, e os outros são os outros. Eu acho que a novidade é essa, porque normalmente em Terra 1 nós tínhamos uma linearidade de começava o amor erótico, progressivamente se transformava no amor companheiro, o amor companheiro se instalava, fazia família, fazia aposentadoria e as pessoas fazia morte, né? E deixava uma boa imagem para os filhos e para os netos. De repente, não, as pessoas vão viver muito mais tempo e não dá mais para você fazer tamanha diferenciação entre o amor erótico e o amor companheiro. É necessário novas mesclas. E eu acho formidável como nossa peça representa isso bem, aonde ela está dentro de um personagem um pouco mais Terra 1, um pouco mais mãe. E avó. E avó, e ele está numa posição um pouco mais homem e menos pai. Hoje a gente vive mais. Vive! Maravilha! Mas vive para quê? Como? E nós estamos preparados para isso? Estamos? Quantos anos você quer ter? Você quer chegar até que idade? Muitos, se for de uma maneira saudável e continuar com a minha... Quanto? Chuta, assim. Eu quero chegar até... Lucidamente, 105. Nesse caso, 107. 7. Dá mais uns 3 aí de Aos 96, você quer fazer o quê? É este um problema, né? É uma questão que se discute muito hoje, a questão do que eu vou fazer. Porque a gente associa estar vivo com estar fazendo alguma coisa. Se alguém te liga, né, vai dizer, e aí, Beth, o que você está fazendo? Não é? Definir a nossa vida pelo fazer vai ser complicado com 2 fatores que a gente tem pela frente. O aumento dos anos e a substituição dos fazeres habituais do homem pelas máquinas. Quer dizer, nós talvez precisemos de uma escola de ocupação da nossa longevidade. E na medida que a gente estender o número de anos de vida, nós vamos
provavelmente ter mais mortes por acidente. Não é? E com mais mortes por acidente, vai também ajudar a Vai descolar mobilizar mais da essa ideia da esfera velhice. da morte e da velhice. Zuleika, quando foi a última vez que a gente se beijou em público? Sei lá que pergunta. Acho que faz uns 10 anos ou mais. Porque a gente não se ama mais? Não, não. A gente se ama. Mas porque ninguém quer saber de amor entre velhos. Se pegar você e eu nos beijando, é capaz de chamarem a polícia. Seremos presos por atentado ao pudor ou ao poder. E você acha que os mais velhos incomodam mais? Eu não sei, eu não sei. Por quê? Porque eu gosto de ver... Você acha que um casal de 70, 80 anos de idade pode andar no meio de uma avenida paulista aos beijos e abraços? Ai, de preferência. Para você. Mas você acha que isso passa despercebido pelos outros? Eu acho que não, porque é um hábito que eu acho que poderia, que talvez agora em Terra 2 isso mude, porque se nós ganhamos mais tempo de vida, isso quer dizer que também ganhamos um pouco mais de amor e de vitalidade. Mas eu não acho que nossos avós não se amavam. Eu acho que não se amavam em público ou que eles recalcavam esse amor. Porque havia uma solicitação de dois aspectos, me parece. Uma solicitação moral e uma solicitação econômica. Eu esperava que meu avô fosse, ou meu pai, fosse uma bússola moral, uma bússola estável, e fosse uma garantia econômica, que eu tivesse uma herança. E o que a gente vai fazer? Dançar. Vamos? Como? Nós não saímos de casa para dançar a valsa? Então, vamos. Vem, Zuleika. Sim, é um, é dois, é um, é dois, é um, é dois, é um. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ai, Eurípides, no meio da estrada. Isso. Se comporta, cara. Que você... Eurípides. Jorge, resume pra gente, então, como a velhice se dá em Terra 2, não só para os velhos, mas para os jovens também. A velhice em Terra 2 vai perder, a meu ver, a característica de estar vinculada à morte. Nós vamos viver muito mais tempo, as pessoas vão morrer, por exemplo, mais de acidentes, e vai ficar mais evidente que ninguém escapa a essa reflexão e a esse confronto com o fato de que a qualquer momento das nossas vidas, quando nós estamos no maior amor, na maior realização, nós podemos morrer e, pior, aquele que a gente ama pode morrer. Então, a meu ver, o velho vai poder ficar a salvo dessa pecha, né, de que ele está à beira da morte, né? E todos nós ganharemos porque o confrontamento com a ideia limite da morte se responderá não de uma forma acomodada, esperando ficar velho para pensar no assunto, mas de uma forma criativa, sabendo que a morte é uma companheira diária. Fechou. Fechei com você. Fechamos. Fechei com todo mundo.